Sabe, eu tenho tido uma sensação meio estranha ultimamente. E eu tenho a impressão de que não sou só eu. É como se a vida estivesse passando rápido demais, sabe? E no meio dessa correria toda, parece que surgiu uma ansiedade. Quase como uma sombra, uma inimiga invisível que se instalou no nosso dia a dia. É, é exatamente essa a impressão. Parece que alguém foi lá e apertou o botão de acelerar e tudo ficou mais urgente, mais rápido. Não é só uma percepção, é quase como se a gente estivesse vivendo numa velocidade que, sei lá, não é a nossa. Eu fico pensando, na época dos nossos pais, a vida parecia ter outro ritmo, né? Era mais linear, mais previsível, o trabalho tinha hora para começar e para acabar, existiam pausas de verdade, sabe? Momentos de silêncio. Hoje o nosso ritmo é outro. É uma avalanche de notificação, é uma cobrança que não para, é a sensação de que se a gente piscar, a gente fica para trás. E é claro que toda essa aceleração do lado de fora tem uma consequência aqui dentro. Ela se manifesta na nossa mente, que parece que perdeu o botão de desligar. É um turbilhão que não para. São os pensamentos pulando de um problema para o outro, uma lista de preocupações que nunca acaba. A gente vive com aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, sempre atrasado, mas sem nem saber direito para quê. E no meio disso tudo, fica quase impossível simplesmente estar aqui, presente, no agora. Acho que essa frase resume tudo. A mente continua ali correndo, processando, planejando, se preocupando. E aí que mora o paradoxo mais cruel, né? A gente deita para descansar, o corpo tá imóvel, exausto, mas a cabeça continua numa maratona, o descanso vira uma luta, e não alívio. E não tem jeito, essa exaustão mental uma hora transborda. Não é só a mente que está cansada. O corpo começa a sentir o peso de tudo isso, e ele começa a pedir ajuda. E é assim que a gente entra nesse círculo vicioso. A sobrecarga da mente drena a energia do corpo. Esse cansaço físico, junto com uma mente que não para, leva a uma noite de sono péssima. E aí, claro, a gente acorda no dia seguinte já sem bateria, o que deixa a mente ainda mais frágil para o estresse. É uma espiral que vai se alimentando sozinha. Quando a gente para e olha para o lado, fica muito claro que isso não é um problema individual, não é uma falha nossa. É uma espécie de mal-estar compartilhado, sabe? Uma condição da nossa época. O que talvez seja mais assustador é que esse estado de exaustão virou o tal novo normal. A gente se acostumou a se sentir assim, como se fosse o preço que se paga para viver hoje em dia. A gente normalizou um estado que, na verdade, é profundamente doentio. E com isso, a ansiedade deixou de ser só aquele frio na barriga antes de uma coisa importante, sabe? Ela se transformou num ruído de fundo, uma música baixa e constante de inquietação que acompanha a gente em quase todos os momentos. Mas entender tudo isso, reconhecer esses sintomas na gente, nos outros, não é um ponto de chegada. É o ponto de partida. E talvez seja o passo mais importante de todos. É fundamental a gente entender. Esse sentimento é real e é muito comum. Não é fraqueza, não é fracasso pessoal. Muito pelo contrário. É um sinal de alerta. Um sinal de que o nosso jeito de viver talvez tenha se tornado insustentável. Ok, então a gente se reconhece nesse cenário. A gente entende que não estamos sozinhos nisso. Esse é o primeiro passo, e ele é gigante. Mas a grande pergunta que fica é, e agora? O que a gente faz a partir daqui? O que vem depois desse reconhecimento? Antes de dar qualquer passo adiante, vamos entender por que a ansiedade ficou tão forte na nossa geração. Existe uma pergunta essencial. O que é, afinal, a ansiedade? Ela não aparece do nada. Não é só fruto da vida moderna. Existe algo mais profundo por trás desse sentimento. E é só entendendo a sua origem mais básica que a gente consegue entender todo o resto. Então, vamos começar pelo começo. Como a ansiedade realmente nasce? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. E se a ansiedade não for um erro no nosso sistema, mas sim uma função? Uma função natural, um recurso que sempre esteve aqui e que sempre vai fazer parte de quem nós somos. Na sua forma mais pura, a ansiedade é basicamente isso, um estado de antecipação. É o sentimento que aparece quando existe uma distância entre onde estamos agora e onde a gente quer chegar. Ela nasce de uma das nossas capacidades mais humanas, a de desejar algo que a gente ainda não tem. Só que esse mecanismo único de antecipar o futuro, ele se manifesta de duas maneiras completamente diferentes. Pense como se fossem dois galhos que nascem do mesmo tronco, sabe? A ansiedade tem duas naturezas bem distintas.
E é nessa dualidade que tudo começa. De um lado, a gente tem a ansiedade positiva, aquela sensação boa, sabe? Uma empolgação. Do outro, a ansiedade negativa, que é o que acontece quando o nosso desejo e a realidade entram em conflito. E aí, claro, gera sofrimento. A ansiedade positiva a gente conhece muito bem. É aquela expectativa gostosa antes de tirar férias, de encontrar alguém que a gente ama ou de ver aquele jogo importante. É um estado que é super natural e até saudável, que dá um tempero especial para a vida. Agora, a ansiedade negativa, essa é diferente. Ela aparece quando a gente quer muito uma promoção, mas não tem certeza se vai conseguir. Ou quando se precisa de estabilidade financeira, mas o futuro parece tão incerto. Ou quando se busca aceitação, mas parece que ela está muito longe. É exatamente aqui que o desejo encontra um grande obstáculo. E por trás de tudo isso, existe uma lógica simples e fundamental. Quase como um algoritmo emocional que governa essa experiência e explica por que a gente sente o que sente. E essa lógica, olha, não é nada complicada. Pelo contrário, ela é surpreendentemente simples. Toda e qualquer ansiedade, seja ela boa ou ruim, nasce de uma única relação. A ansiedade nada mais é do que o desequilíbrio entre o tamanho de um desejo e o nível de dificuldade para a gente alcançar esse desejo. Essa fórmula, por mais simples que pareça, pode ser a chave para a gente decifrar essa emoção. Pensa bem, quando o desejo é grande, mas a dificuldade é pequena, ou talvez nem exista, tipo umas férias que já estão compradas e pagas, a ansiedade se manifesta como entusiasmo, como uma coisa boa, uma expectativa gostosa. Mas e quando o desejo continua enorme, só que a dificuldade também é muito alta? Bom, aí o algoritmo gera um resultado bem diferente. O sofrimento não vem do desejo em si, mas desse conflito, sabe? Entre querer muito uma coisa e ter uma barreira imensa para conseguir. E essa ansiedade negativa, essa que dói, ela se divide em duas grandes categorias universais que vêm moldando a experiência humana há muito, muito tempo. A primeira delas é a ansiedade de sobrevivência. Ela nasce de desejos que são compulsórios, coisas que a gente não tem a opção de não querer. Um teto, comida, saúde, pagar as contas. Quando a dificuldade para ter o básico é grande, a ansiedade é profunda, porque ela tinha a base da nossa existência. A segunda é a ansiedade por status. Essa já vem de desejos que são, digamos, opcionais. Eles estão ligados à nossa imagem, ao reconhecimento, a pertencer a um grupo. São desejos super legítimos, claro, mas não são essenciais para a nossa sobrevivência física. Eles têm a ver com como o mundo nos enxerga. E essa diferença é fundamental. De um lado, a ansiedade de sobrevivência, que está ligada a desejos compulsórios, obrigatórios. Do outro, a ansiedade por status, que vem de desejos opcionais. Uma tem a ver com o ser, a outra com o parecer. Quando a gente entende essa divisão, percebe que essa estrutura não é nova. Na verdade, ela é um modelo atemporal da experiência humana. É uma lógica que sempre esteve por aí. Por muito tempo na história, e a gente pode pensar até na geração dos nossos pais, essas duas ansiedades existiam de forma meio separada. Cada pessoa era afetada de um jeito diferente dependendo da própria realidade. A ansiedade de um não era necessariamente a ansiedade do outro. Então, compreender esse algoritmo emocional, essa divisão, esse é o primeiro passo, o passo mais importante para qualquer análise. É como ter um mapa que nos permite navegar por essa emoção tão complexa. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Se essa estrutura funcionou por tanto tempo, por que justamente na nossa geração ela parece ter se quebrado? Por que essa arquitetura emocional, antes tão clara, parece ter desmoronado e transformado a ansiedade em algo tão avassalador? Essa é a questão para nossa próxima reflexão. A resposta parece começar aqui, no colapso de um mundo. As estruturas emocionais que eram mais ou menos previsíveis, que guiaram as gerações passadas, para nós, elas simplesmente se quebraram. Certo, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Esse colapso não foi por acaso, não. Ele foi impulsionado por dois fatores gigantescos que se combinaram. De um lado, transformações econômicas muito profundas na vida real, e do outro, uma verdadeira revolução psicológica causada pelo mundo digital. Para a gente entender o colapso do mundo prático, do mundo real, vamos usar uma figura que a gente nunca imaginaria, o Homer Simpson. O paradoxo que ele representa revela a fratura fundamental na nossa realidade econômica de hoje. Então, o ponto todo é este. O Homer Simpson, uma pessoa sem nada de extraordinário,
conseguia ter uma casa, pagar as contas, ter um carro e criar uma família. Ele representa uma época em que fazer o básico era o suficiente para ter o básico. Uma realidade que, hoje, soa quase como ficção, não é? O caminho das gerações passadas era tipo uma estrada, clara, previsível. O nosso é como uma escalada constante no meio de uma tempestade. A performance que antes era considerada excepcional, hoje mal garante o ponto de partida. E essas são as novas regras do jogo. É preciso ser excepcional, estudar sem parar, competir com a automação e estar disponível o tempo todo. A sobrevivência hoje exige hiperprodutividade. E não como uma escolha para se destacar, mas como uma necessidade básica para superar uma economia onde é preciso correr o dobro só para continuar no mesmo lugar. Essa frase resume tudo perfeitamente. Existe o emprego pelo qual a gente é pago e tem aquele emprego invisível, de se manter relevante, de se justificar, de se reinventar. Um trabalho que, sinceramente, nunca termina, nem mesmo quando a gente deveria estar descansando. Bom, agora vamos para o segundo fator. E é aqui que a gente vai ver como tudo isso se intensifica. Porque se a vida real ficou mais difícil, o mundo digital veio e tornou a pressão psicológica ainda mais pesada. O que as redes sociais fizeram foi uma mudança sutil, mas muito poderosa. As exceções viraram o padrão. Viagens, bens de consumo, ter uma vida bonita. O mínimo para a gente se sentir normal deixou de ser baseado na necessidade real e passou a ser ditado por uma comparação que não tem fim. E aqui nasce um dilema que é completamente novo. Pessoas que ainda nem resolveram suas necessidades mais básicas já sentem a pressão de estarem socialmente atrasadas. É uma angústia que era impensável para gerações anteriores, que podiam focar na sobrevivência sem essa camada extra de cobrança social. E agora a gente chega ao ponto central de tudo isso. O momento em que esses dois mundos, o da dificuldade real e o da pressão digital, batem de frente. É exatamente aqui que nasce o que a gente está chamando de canibalização dos desejos. Pela primeira vez na história, uma geração inteira carrega ao mesmo tempo a ansiedade para sobreviver e a ansiedade para pertencer socialmente. O grande problema é que esses dois impulsos não só coexistem, eles se atacam, eles se destroem um ao outro. E aqui a gente vê a armadilha funcionando na prática. Para aliviar aquela sensação de estar socialmente para trás, gasta-se um dinheiro que muitas vezes não se tem, o que aumenta o pânico da sobrevivência. Por outro lado, para focar na sobrevivência, se economiza, o que gera um sentimento de exclusão, de inadequação, e isso dispara a ansiedade por status. É um ciclo sem saída aparente. E todo esse processo cria uma verdadeira bola de neve. A pessoa tenta economizar para conquistar os desejos de sobrevivência, como juntar dinheiro para ter a própria casa. Mas, ao mesmo tempo, o desejo por status a puxa para o outro lado. Ela gasta com o celular da moda, com roupas novas, com coisas que a façam parecer no padrão das redes sociais. E cada uma dessas escolhas a afasta um pouco mais da meta essencial. É quando o desejo de status começa a canibalizar o desejo de sobrevivência. E o contrário também acontece. Quando a pessoa decide economizar ao máximo para manter as contas em ordem, ela sente que perde espaço social, que não tem nada para mostrar, que parece pobre. Isso aciona a ansiedade por status, que, por sua vez, empurra ela de volta para o consumo. É um ciclo que se retroalimenta sem fim, drenando nossos recursos financeiros, emocionais e mentais, enquanto nos deixa cada vez mais presos dentro dele. Então, qual é o resultado de viver nesse campo de batalha interno, onde os nossos próprios desejos estão em guerra um com o outro? O resultado é uma geração inteira que se sente assim, exausta, acelerada, culpada, insegura, pressionada por todos os lados e, no fim das contas, emocionalmente esgotada. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais importante de todos. Isso não é uma história sobre uma falha individual. Não é sobre uma geração ser mais fraca. É sobre viver em um sistema que combina uma vida prática muito mais difícil com uma vida emocional muito mais exigente, criando uma pressão que simplesmente vai além da capacidade humana de aguentar. E no final, a gente fica com essa questão, né? Em um mundo que, ao que tudo indica, não vai desacelerar, como é que a gente encontra um centro em meio a todo esse caos? Como reconstruir um equilíbrio interno quando as pressões externas são tão avassaladoras? A busca por essa resposta não é só um desafio. É talvez a jornada mais importante da nossa geração.
Agora que a gente já entendeu como a ansiedade funciona, pode até parecer que o vilão da história são os desejos, que, para viver em paz, bastaria parar de querer as coisas. Mas essa é uma ilusão. O desejo não é o problema. Ele é a força que move a vida. O que machuca não é desejar na medida errada, na hora errada ou tudo ao mesmo tempo. Por isso, a solução não é eliminar os desejos, mas aprender a calibrá-los. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Então, é aqui que a gente abandona aquela velha batalha. O desejo deixa de ser um inimigo que a gente precisa vencer, sabe? Ele se revela como a própria pulsação da vida, esperando apenas para ser orquestrado com um pouco mais de sabedoria. Uma boa forma de pensar nisso é ver o desejo como o tempero da existência. Uma vida sem desejo, seria um prato sem sabor nenhum, uma paisagem sem cor, uma música sem melodia. Seria a ausência daquela força que faz a gente levantar da cama, criar, sonhar. Vamos imaginar por um instante como seria essa existência, essa quietude absoluta. O que será que a gente encontraria nesse silêncio todo, nessa paz sem nenhum anseio? É aquela imagem clássica da paz do monge lá no topo da montanha. Uma serenidade que, claro, é inegável, livre da ansiedade, da frustração do mundo. Mas, ao esvaziar a vida do desejo, será que a gente não acaba esvaziando também a própria experiência de ser humano, a cor, a emoção, o calor, a beleza, mesmo que imperfeita, de sentir? E aí a gente percebe, que o caminho não pode ser o da aniquilação total. A verdadeira sabedoria não está em destruir essa força, mas sim na arte sutil de calibrar. É exatamente isso. É como encontrar a medida certa do tempero. O suficiente para dar um sabor inesquecível à vida, mas sem jamais permitir que ele se transforme num veneno que consome a gente por dentro. E essa calibração toda, ela tem que começar pela base. Antes de construir qualquer arranha-céu, a gente precisa de um alicerce sólido. A paz da mente só consegue florescer em solo firme. E esse é aquele trabalho silencioso, sabe? Aquele que fica longe dos holofotes. É a organização das finanças, a segurança de ter um teto, a tranquilidade de uma pequena reserva. Não é sobre ficar rico, é sobre ter estabilidade. É o ato de cuidar da fundação, para que o resto da estrutura não desabe no primeiro vento que bater. Porque é exatamente aí que mora a grande armadilha dos nossos tempos, a tal da canibalização dos desejos. É quando aquela busca sem fim pela imagem, pelo status, começa a devorar as próprias fundações que nos sustentam. E isso gera uma ansiedade que parece não ter fim. A sabedoria, então, não está em dizer nunca. Está mais para um ainda não. É entender que a vida tem suas estações, Existe o tempo de plantar e fortalecer as raízes, e vai existir também o tempo de florescer e colher os frutos. Ok, uma vez que esse solo está firme, aí sim a gente pode começar a edificar. É o momento de projetar a verdadeira arquitetura da nossa vida, tijolo por tijolo. É aqui que a gente começa a cultivar aqueles desejos que alimentam a gente por dentro, de verdade. O movimento do corpo que acalma a mente, a comida que cura, a melodia de um instrumento, as palavras de um livro. São anseios que dependem só da gente e que nos tornam mais inteiros, mais fortes. E aí, olha só que interessante, a estrutura se completa quase que numa ordem natural e bonita. Primeiro, a base sólida da sobrevivência. Sobre ela, o florescer dos desejos que nos fortalecem. E só então, com consciência e no tempo certo, os desejos por status podem encontrar o seu lugar, sem ameaçar a construção inteira. No fim das contas, o que essa arquitetura toda ensina pra gente? Qual é a grande lição para uma vida mais plena, mais consciente? Acho que a lição é que talvez o segredo não seja desejar menos, mas sim aprender a desejar melhor. É sobre refinar nossos anseios, direcionar essa energia poderosa não para o que nos esvazia, mas para tudo aquilo que nos preenche de significado. Tem uma canção que resume isso perfeitamente, Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Viver não é evitar a dor ou a frustração, mas abraçar a jornada inteira. É se permitir sentir, errar, aprender e levantar de novo, com a clareza de quem sabe o que está construindo. E assim, a pergunta que fica no ar, não como uma tarefa, mas como um convite, sabe? Com as ferramentas em mãos, como é que cada um de nós vai, no seu tempo e do seu jeito, arquitetar o próprio desejo?
Essa pergunta pode ser a chave para ajudar a combater a nossa ansiedade e finalmente tirar um pouco de toda essa pressão que carregamos.